Nossa relação com o tempo está cada dia mais diferente, estranha, acelerada. Já não é de hoje que muita gente comenta sobre essa velocidade que a gente se encontra, né? A nossa percepção com o tempo não é a mesma de 10 anos atrás, muito menos de 20 anos atrás. Podemos refletir sobre a influência da tecnologia, a influência de excesso de informação para a mente humana, podemos refletir sobre uma série de fatores no dia a dia que está cada vez mais diferente daquele padrão em que a humanidade se acostumou nos milênios. Mas também podemos refletir sobre a entrada do planeta do tempo no signo da falta de tempo. Vamos falar sobre isso hoje. Antes disso, dou boas-vindas a você e é um prazer estar aqui falando com vocês. Me chamo Tomás Araguchi e esse é o canal Anima Astra. E o Anima Astra tem como objetivo falar sobre astrologia, psicologia profunda, sobre autoconhecimento, expansão de consciência, espiritualidade, um pouquinho de cada. E olha que dá para falar muita coisa, né? E a gente está nesse segundo vídeo de conteúdo. Você que não assistiu o primeiro, eu convido você a assistir o primeiro. Tem muita coisa para a gente melhorar aqui. Então, espero que o áudio de hoje esteja melhor do que o áudio do vídeo anterior. Mas com certeza nos próximos vídeos será um áudio melhor, porque o microfone ideal está chegando. O microfone que eu tinha comprado veio com problema e não dava para esperar vir o outro microfone. Então, tenho que improvisar e vocês estão vendo que as mudanças no cenário estão acontecendo e tudo com o objetivo de oferecer o melhor. Mas dá para compensar em conteúdo. E hoje vamos falar sobre a entrada de Saturno em Áries. Eu citei um pouquinho no vídeo anterior e quem conhece o nosso Instagram, o Instagram ima.astra, já deve ter visto que eu estou falando sobre isso já há algum tempo, inclusive há um tempo em que outros astrólogos na internet sequer falavam sobre essa conjunção. Vamos combinar o seguinte: eu vou trazer aqui uma linha de raciocínio e no final tem alguns recados, mas se vocês querem que eu fale mais, por favor, deixe nos comentários. Se querem que eu fale sobre algo específico, pode descrever lá que a gente vai considerar para os próximos conteúdos, tudo bem? Então, antes de entrar no conteúdo, só mais outro recado. No vídeo anterior, no finalzinho, eu comecei a falar sobre um tal Pilares, sobre uma forma de deixar a vida mais conectada, sobre uma forma de nos conectarmos com esse eu interno. Eu não falei tantos detalhes sobre isso, porque também é uma informação que vai vir aos poucos. No final desse vídeo eu vou complementar. E aquela dinâmica que a gente fez, né, naquele vídeo sobre a ânima, sobre a alma, a gente vai continuar aqui. Por isso, assista o vídeo inteiro para não perder o fio da meada e aproveitar para participar dessa possibilidade de ser sorteado para participar desse atendimento, tá bom? Vamos lá, gente. Então, sem enrolar, Saturno e Netuno em Áries. Nesse exato momento, eu estou gravando aqui na sexta-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro de 2026, Netuno já entrou em Áries. Netuno, que é o planeta dos sonhos, do inconsciente, do lúdico, da inspiração, da transcendência, tem tudo a ver com carnaval, então nada mais sincrônico do que ver essa movimentação forte de Saturno nas vésperas do carnaval, que fala de sonhos, do lúdico, de extrapolar, né? Carnaval mexe muito com as nossas subjetividades e Netuno tem tudo a ver. Agora, Netuno não vai entrar sozinho, né? Ele entrou, mas ele vai ter uma companhia, porque amanhã entra Saturno no signo de Áries. E Saturno está agora, nesse momento que a gente está falando, no grau 29
e no minuto 59. Então, são os últimos momentos. E por isso que eu não podia esperar chegar ao microfone para poder falar com vocês, porque é um momento histórico. Eu já comentei no vídeo anterior que isso não é visto em milênios. Os dois, sim, entram em conjunção a cada 35, 36 anos. Mas no grau zero de Ares, que é um ponto muito forte na astrologia que define o início do tempo, aí já é um evento histórico, porque essa conjunção não acontece há milênios. É uma novidade, é algo novo, é algo que a gente pode dizer que tem tudo para ser uma quebra na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de ver a realidade. E isso é muito interessante em várias camadas. Eu vou trazer aqui algumas camadas sociais, políticas, mas também espirituais para essa conjunção, tá? Então, eu vejo como uma nova era de finalizações. Muita gente fala em nova era na internet. Eu estou no meio da espiritualidade há 15 anos, pelo menos, até mais. Eu, desde sempre, vejo pessoas postando conteúdo. Estamos entrando na nova era. Estamos entrando. Já começou a nova era. Bem, se é a nova era, isso está muito estranho. A gente está seguindo exatamente os mesmos padrões. Está tudo igual e pior. Então, esse conceito de nova era é muito mais complexo, gente. Não vamos desperdiçar essa ideia tão profunda, tão interna, com uma ideia tão superficial, né? Eu acho que não precisamos falar mais sobre esse conceito nova era dessa forma estereotipada como a gente vê por aí. Nova era é mais profundo. E quando eu falo aqui nova era, é sim uma era astrológica, né? Saturno, que leva geralmente 2 anos em cada signo, Netuno é uma geração inteira, Netuno é um planeta muito lento. Então, quando eu falo aqui esse termo nova era, eu coloquei de forma proposital, foi para a gente trazer esse conceito e vamos atualizar. Acho que é possível atualizar, né? Aqui eu estou falando em era astrológica, mas uma era geracional. Não é essa nova era como falam, que vai ser uma fase de iluminações, uma fase de quebra da roda de Sansara, e não, esquece isso. Esquece, infelizmente, isso depende mais de processos internos do que de externos, né? Então, a nova era é um estado de consciência interno. Se você mergulhar tão dentro de si a ponto de transcender suas limitações, você está entrando nessa nova era. Então, não vamos condicionar a nossa camada de consciência com base nos movimentos externos. É sempre no interno. Tá? Mas vamos voltar para o assunto. Nova era de finalizações. Saturno, ele é o grande castrador do zodíaco. Aquela imagem de um ser de ossos, capa preta, segurando uma foice, é uma figura de Saturno, uma representação de Saturno, embora na nossa visão arquetípica isso tenha sido associado à morte, né? Mas Saturno rege os ossos, por isso a caveira. Saturno é a cor preta, por isso a capa preta. E a foice que corta para colher o que foi plantado. Você só planta e colhe com o tempo. Saturno é esse senhor do tempo. A gente pode associar Saturno a Cronos na mitologia grega, Saturno na mitologia romana. Então, esse arquétipo de Saturno é o tempo. E olha só, gente, Saturno, quando vai passando ao longo da roda zodiacal, cada parte dele no mapa astral representa cortes. É o seguinte, ele corta aquilo que não serve, fortalece aquilo que serve, que funciona. Ele corta aquilo que não está alinhado com o seu propósito e vai fortalecendo aquilo que já está alinhado. Então, Saturno, sim, é visto como um maléfico, porque quando ele passa, traz dificuldades, traz desafios. Mas nem sempre desafio, ou melhor, eu vou dizer que
nem sempre não. Para mim, toda vez, sempre desafio, para mim é um sinônimo de algo positivo. Você pode superar esse desafio. Então, a visão de que Saturno é, né, uma força arquetípica apenas maléfica, ela está tendenciosa. A gente pode ver que tudo no universo tem dois lados, duas camadas, né? Luz e sombras, tem polaridade. E assim como ele pode trazer, sim, situações desafiadoras, não vamos esquecer, Saturno está, sim, relacionado aos ciclos, ciclos de morte e ciclos de fim. Mas geralmente é para fortalecer. É aquilo, né? O que não mata engorda. Traduzindo. Mas vamos falar que sim, quando Saturno vai passando por cada parte da roda zodiacal, ele vai definindo momentos de finalizações. Então, ele acabou de passar em Peixes, que é um signo muito associado a vícios, a sonhos, a ideias, a espiritualidade, a transcendência, ao inconsciente. E nunca se falou tanto de problemas psicológicos, de vícios, escapismos, de remédios e remédios para todos os tipos, e soluções milagrosas, né? O milagre, que está muito associado a peixes, com essa ideia da transcendência e de uma solução religiosa ou espiritual. E o remédio entra. Então, tudo que envolve ou cosméticos ou drogas está muito relacionado a peixes. Saturno é lento, significa o tempo, e ao mesmo tempo provações, castrações e desafios. Então, pessoas que vivem com problemas psicológicos, e que é camada de peixes, né, psique, quando Saturno passa por ali, acaba tendo que lidar com esses problemas. Não adianta esconder, não adianta que isso fique lá na camada do inconsciente, porque Saturno tem essa capacidade de trazer para a materialidade. Saturno, ele é o planeta do aterramento, né, que segura para o chão, está relacionado ao trabalho. E aí, gente, temos que trabalhar o nosso inconsciente. Então, quem está com um acompanhamento psicológico, ou quem busca autoconhecimento, ou está em uma jornada espiritual, uma jornada de internalização mais equilibrada, aproveita o máximo desse trânsito. Netuno e Saturno passaram por peixes, mas quem não está, ou vai. E aí começam os problemas. Então, as soluções rápidas, práticas, mágicas, são urgentes. Então, esse movimento astrológico explicou essa necessidade constante de ir atrás de remédios. Nunca se falou tanto de problemas psicológicos, de distúrbios, de adoecimento psíquico. Nunca também se falou tanto de remédios, de soluções mágicas. Problemas como falta de sono também, ou excesso de cansaço, burnout, dentre outros temas que são sofrimentos psíquicos. E Saturno veio, ó, passando o cerol, passando a foice. Mas agora Saturno passou por esse ciclo, lembrando, ano passado ele chegou a entrar em Áries, mas retrograda para Peixes, então ele não finalizou esse ciclo em Peixes, agora sim ele finaliza esse ciclo em Peixes. E estamos no último minuto. E aqui minuto não é o do relógio, é de uma circunferência, né? Estamos nos últimos momentos em que Saturno, de fato, o planeta do tempo, entra em Áries. E olha, gente, antes de falar desse posicionamento em Áries, só relembrar aqui alguns pontos, ou trazer essa informação se você não sabe, né? Saturno e Netuno, eles entram em conjunção a cada 35, 36 anos. E a última vez que eles entraram em conjunção foi em 89, 90, em Capricórnio. Capricórnio que é o signo das estruturas, por isso a queda do Muro de Berlim.
nada mais arquetípico, simbólico do que um muro para representar a estrutura. A gente sabe que aquele muro é um símbolo de um contexto político, social, histórico muito maior. Beleza. Eles também se encontraram lá em 1917, que foi, né, a Revolução Russa, né, em Leão. Naquele momento, Saturno e Netuno em Leão. E houve a Revolução Russa. Leão é autoridade, rei, reis, imperadores. E olha só que coisa, né? A dinastia dos czares era secular e Saturno e Netuno arruinou, dissipou, dissolveu. Em outro momento, ainda anterior, a gente vem a Primavera dos Povos, né? Lá em 1846, que tem essa conjunção, só que naquele momento onde em Aquário, Aquário que é o signo associado a grupos sociais, aglomerações, povos. E naquele momento teve a publicação do Manifesto Comunista. Então a gente vê que, né, a forma de ler a astrologia é também observar eventos do passado. A gente sabe que não é porque isso aconteceu antes que vai se repetir, mas observe que tem um padrão, a conjunção de Saturno e Netuno. Netuno é o sonho. Netuno ele está diretamente ligado a ideologias. E Saturno já é pragmatismo, seriedade, colocar em prática, colocar aqui no papel. Ou melhor, não só no papel, colocar em prática mesmo na realidade. Então, movimentos sociais, lembrando que Saturno é o regente antigo do próprio Aquário, que é o signo dos povos, das aglomerações, grupos sociais, da própria política. Então, o planeta que rege o signo da política, em conjunção com Netuno, que é ideologia, sonho, a gente vê que essa conjunção está diretamente relacionada a movimentos do comunismo, né? Não à toa a gente vê o renascimento de uma Guerra Fria, né, e muitos analistas políticos trazem conceitos adaptados, mas isso é ciclo de Saturno e Netuno. Então vejam, observem como isso é muito complexo. É claro que como essa conjunção vai interferir no seu mapa, nas suas particularidades, para a gente, né, ter essa informação, a gente precisa de uma leitura mais própria, independente. Aqui eu estou falando de movimentos sociais, né? Como essa conjunção afeta o inconsciente coletivo. Mas claro que o inconsciente coletivo é feito pelo individual, pelo somatório de todos os individuais. Então, para saber exatamente como isso interfere em você, eu recomendo que procure um astrólogo. Mas observem que tem um padrão já formado e a gente está vendo indícios, né, de uma ou nova Guerra Fria ou um clima muito próximo, né? Então, Netuno, crenças, ideologias, ideias, religiosidades e Saturno que castra. Podemos ver que estamos entrando em uma nova fase de enxergar a religião, a espiritualidade, as crenças. Sim, possivelmente. Podemos ver uma nova fase de lidar com as instituições religiosas, possivelmente, né? Peixes, que é regido por Netuno, então é muito interessante porque Netuno ele passou por Peixes nesses últimos anos e a gente viu uma série de farsas caindo, muitas mudanças nos cenários religiosos, muitas fraudes sendo reveladas, muitas seitas surgindo, pessoas que entram em um processo de dependência total de religiões ou de espiritualidades diversas.
Isso é interessante porque Peixes regido por Netuno, né? E como Netuno passou por ali nesses últimos anos, isso é potencializado. Saturno passou nesses últimos 2 anos, 2, 3 anos mais ou menos, já colocando tudo isso à prova. E até quando eles saem de Peixes, se encontram essas duas temáticas, estendendo essa temática por 2026 ainda. Então, mudanças na forma de espiritualidade, mas eu diria que essas mudanças também acontecem de forma individual, então, cada vez mais pessoas tendo acessos a outros níveis de consciência, ampliando sua, sua mediunidade, ou pessoas que achavam que não tinham mediunidade descobrindo que tem, porque no fundo todos nós somos médiuns, né? Então, a gente pode ver também um momento de um aumento de uma busca por espiritualidade. Tudo isso junto e misturado em um caldeirão que é a Áries. E Saturno, que é o tempo no signo do início. A gente costuma brincar que arianos estão sempre com pressa. Mas lembrando, gente, aqui eu estou falando do arquétipo Áries, não do ariano. O ariano tem o Sol em Áries, mas se você tem Lua em Áries, ascendente em Áries, ou um conjunto de planetas, né, que a gente chama de stellium em Áries, você vai ser impactado. Você vai passar por um momento de grandes transformações, pelo menos já em 2026 e em 2027. Então, não estou falando do signo, mas do arquétipo. E o arquétipo de Ares, que é o da liderança, do início, que é da força ígnea, da ignição do início, vai ser colocado à prova. Então, você que tem Ares fortes no mapa, claro, vai ser impactado diretamente. Mas você que tem Libra forte no mapa, Libra que é o signo oposto, então vai ter aí um impacto também. E nos outros signos cardinais, né, Capricórnio e Câncer também, mas aí de uma forma tensa. Lembrando, para ver exatamente o impacto disso no seu mapa, se você conhece seu mapa, vai lá, abre e vê onde estão esses signos, Áries, Libra, Capricórnio e Câncer. Em quais casas eles se encontram? Quais áreas da vida serão mexidas? É um exercício para se fazer. Mas se você não conhece seu mapa, recomendo. Busque um astrólogo de confiança. Porque não é só Saturno passando ali, é Saturno e Netuno. Saturno é um pouquinho mais rápido que Netuno, embora lento ainda. Saturno dura 2 anos, mais ou menos, em cada signo. Netuno já é um tempo maior. Então, olha, o recado que eu tenho para dizer é que as pessoas destes signos que eu comentei vão passar por muitas transformações. Ou se abrem para o autoconhecimento ou enlouquecem. E eu não estou exagerando. Não à toa Saturno é conhecido historicamente como o planeta do karma. E karma aqui não é o mineiro pedindo paciência, pedindo calma. Não, não é karma, karma. Não, aqui o que foi plantado é colhido. Então, o que você plantou na sua vida até agora? O que aconteceu? O que você fez com o seu propósito? Claro que pessoas que têm esses signos que eu falei forte no mapa, possivelmente serão mais impactadas, mas Saturno em Áries já traz o símbolo arquetípico de algo precisa finalizar, porque algo precisa começar. Áries que é o primeiro signo astrológico, é o início, o começo. Então, por isso que o título desse vídeo, né, é a nova era de finalizações. Que é onde Saturno vai passando, algo termina, algo encerra. E a gente pode ver como um problema, mas também é uma oportunidade de ver o que sobra. O que sobra?
né? Então, nós somos seres integrais, completos, somos o todo, e mesmo assim algo nos é cortado com o tempo. Será que esse algo somos nós? E aí o Saturno, ele sempre traz essa reflexão, quem nós somos, tá? Então, não é hora mais para esperar, porque Saturno em Ares traz essa carga simbólica de que esperamos muito. Em Peixes, escapamos, né? Fugimos desse propósito, fugimos daquilo que nós temos que fazer, colocamos debaixo do tapete, tomamos umas biritas, usamos umas drogas, tomamos remédio, mas o remédio ele não vai resolver, claro, a caso de caso, mas no geral ele vai cuidar do que? Do sintoma. E a causa lá? Então Saturno em Áries a gente fala, né, uma definição técnica, que é Saturno em queda, porque os planetas, cada um deles, tem um posicionamento forte e um fraco. No caso de Saturno em Áries, é em queda. Então, o planeta do tempo não tem mais tempo. É algo para ser feito agora. O que você está escapando? O que você está empurrando com a barriga? Talvez não dê mais para segurar isso, né? Então, essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. E digo também o seguinte, mas aí eu vou falar isso, vou falar sobre ansiedade, como isso impacta, tá? Eu vou falar lá no Instagram. Então, se você não segue o nosso Instagram, é o anima.asta, exatamente como é escrito aqui nesse canal, tá? Que lá eu vou trazer essas perspectivas de ansiedade para esse momento. As coisas tendem a piorar, por isso que eu digo, não dá mais para empurrar com a barriga, não dá mais para esconder, tá bom? Basicamente é isso. Tem muita coisa para falar, a gente vai falar nos próximos encontros nossos aqui. Eu convido vocês a compartilhar esse vídeo com arianos, com piscianos, já que a gente falou muito de peixes aqui, mas pessoas que têm câncer forte no mapa, e aí não é só o Sol, pode ser a Lua ascendente. Então, se você sabe aquele amigo, amiga, parente que tem câncer forte no mapa, manda para eles. Não é só Áries que vai ser impactado. Todos os signos que eu comentei, Libra, Câncer, Capricórnio e próprio Áries e Peixes, né? Eu falei um pouquinho de Peixe também. Então, mande, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para quem está precisando dessa informação. E, novamente, a gente pode usar esse espaço como um espaço de abrir o que está acontecendo com a gente, porque a astrologia nos ajuda a enxergar melhor esses processos intensos, né? E é isso, gente. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz com a participação ativa de todo mundo no vídeo anterior. Foi o primeiro vídeo de conteúdo. Muita gente comentou, muita gente escreveu lá pilares. Sim, quais são os pilares que sustentam a sua vida? Quais são? Saturno, ele chega arregaçando tudo. Ele chega bagunçando tudo. Então, esses pilares, eles estão bem fundamentados, têm uma fundação boa, forte. Você dedica energia cuidando dos pilares que sustentam a sua vida, porque se não dedica, eles podem desmoronar, tá? E aí quem ficou até o final, eu explico, né? Pilares de Luz é um atendimento que eu e a Naira estamos oferecendo, atendimento energético com um fundo cabalístico, um fundo de magia cabalística, ou eu posso dizer que é uma cabala alquímica, feita para aumentar, elevar a sua frequência. O que a espiritualidade pediu, tem pedido recentemente, isso nesse último ano e meio que a gente tem realizado trabalhos de atendimentos energéticos, além da astrologia, que eu também atendo,
O que eles têm pedido é o seguinte: precisamos elevar a frequência do mundo. Olha, gente, o que mais chega para a gente são pessoas com depressão, pessoas com ideações suicidas, pessoas passando por crises existenciais profundas. Então, a gente vive um momento muito sério, preocupante. A saúde mental do povo está abalada. Aqui eu falo como um astrólogo, como um terapeuta energético, mas se você está passando por essas situações, por favor, busque ajuda de um profissional de saúde mental, de confiança. Ninguém precisa passar por nada disso sozinho, tá? Então, primeiro é bom buscar um profissional de saúde, mas a gente também sabe que tudo tem um fundo espiritual, tudo tem um outro lado que não existe separação. A separação é a nossa forma de, a nossa mente tentando categorizar tudo. Sofrimentos psíquicos são sofrimentos físicos que também são sofrimentos espirituais. Então, o que eu recomendo? Busquem ajuda, mas no quesito energético espiritual, estamos começando a oferecer um atendimento chamado Pilares de Luz, para ajudar, para trazer uma nova frequência, elevar essa frequência, tirar alguns pesos, limpar algumas cracas que ficam aí segurando a gente de dar esse salto. Porque esse é o momento de dar um salto. E acho que tudo isso que eu expliquei hoje é para embasar esse salto, não é não? Tá bom? Quem tem interesse, e lembrando, a gente vai sortear um atendimento. Todo mundo que participou, que assistiu o vídeo anterior e comentou lá aquela palavra, está participando do sorteio. Mas, se você quer dobrar suas chances de ser sorteado, você pode falar aqui a palavra paz. Essa é a palavra. Comenta isso, se quiser comentar outra coisa, mas só vai participar do sorteio quem, nesse vídeo aqui, comentar paz. E aí, se você já participou no vídeo anterior, com aquela palavra que eu comentei, dobra as suas chances, porque a gente vai contar 2 vezes se você participar aqui. E se você está assistindo esse vídeo e quer concorrer a esse atendimento de forma duplicada, vai lá. Vai lá no primeiro vídeo. Assiste ele inteiro e aí você vai saber como participar. Tá bom? Quando que a gente vai sortear? Boa pergunta. A gente vai sortear depois do fim dessa conjunção, tá? Então, a conjunção exata no grau zero vai durar o carnaval inteiro. Ao longo do carnaval, eu vou trazer alguns conteúdos para complementar essa visão, para trazer mais informação para vocês. Por isso, aproveitem, se inscrevam no canal, curtam, comentem, para que o YouTube traga essa notificação, né? Cliquem aí no sininho, para que vocês não percam as novas atualizações. E recomendo que sigam o nosso canal anima.astra. Tem muita informação que a gente quer passar para vocês. É só o princípio. Eu novamente fico muito feliz que todos vocês, né, ou a maioria comentou, muita gente participou, gente, e é isso. Estamos tendo essa oportunidade de falar sobre esses temas profundos, mas aqui, antes de qualquer coisa, é um espaço de compartilhar essas energias, tá bom? Grande abraço a vocês, que vivam esse carnaval de uma forma pura, tá bom? Até o próximo encontro. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.